Mais uma semana, glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo 4. Amém? Quando Mefibosete, o filho de Saul, ouviu que Abner tinha morrido em Hebrom, sua coragem faltou, e todo Israel ficou alarmado. O filho de Saul tinha dois homens que eram os capitães do grupo de ataque. Um chamava-se Baná e outro Recá, filhos de Rimom, o Beeroti, do povo de Benjamim, porque Beeroti é contado como parte de Benjamim, ainda que os Beorim tenham fugido de Gitaim e vivido como estrangeiros naquele lugar até de hoje. E Jonatas, o filho de Saul, tinha um filho, e ele era manco de ambas as pernas. Perdão, irmãos, é a partir do versículo 4 que importa, tá? Então vamos concentrar a partir de agora. Jonatas, o filho de Saul, do rei Saul, tinha um filho. Ele era manco de ambas as pernas. Ele tinha 5 anos de idade quando as notícias sobre Saul e Jonatas chegaram de Israel. Sua ama o recolheu e fugiu. Mas enquanto ela se apressava para fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Amém? Vou fazer uma pausa para daqui a pouco nós avançarmos. Esse menino, olha só, 5 anos de idade ele tinha quando o rei Saul morreu. E era um costume muito comum naquela época, né? Quando um rei morria, se houvesse um herdeiro legal, ok. Mas se não houvesse, havia muita trama, muita traição, e era muito comum os reis matarem os outros que poderiam, por exemplo, nesse caso, os filhos de Saul eram uma ameaça. Os filhos de Saul eram uma ameaça para o reinado de Davi? Não necessariamente, mas politicamente sim. Então começou uma matança. E estão ali matando os filhos do rei Saul. Quando isso acontece, essa ama que toma conta do menino de 5 anos, ela toma uma atitude sábia. Ela resolve esconder o menino. Então ela pega essa criança inocente de 5 anos e vai carregar ele para algum lugar escondido. Só que ela derruba o menino no desespero. E ele fica manco das duas pernas, não é de uma, é das duas pernas. Praticamente aleijado. Agora, qual será o futuro desse menino? Primeiro, livrou da morte, ok. Mas qual o futuro dele? Isso nos faz pensar também que culpa teve essa criança para estar passando por isso? Que culpa teve? 5 anos. Isso nos mostra que, às vezes, no nosso passado, há situações que nós não procuramos, mas que elas vieram sobre a nossa vida. Coisas que eu não tenho culpa, coisas que você não tem culpa, mas alguma coisa no passado veio sobre a nossa vida, que nos deixou, às vezes, não mancos das pernas, mas mancos espirituais, mancos intelectuais, mancos de capacidade mental, mancos de poder raciocinar e de levar uma vida normal. Há pessoas que carregam traumas a vida toda. A vida toda. Umas se livram deles, outras não. Mas por quê? Porque uma coisa é você carregar o preço de um erro que você, estou falando, eu vou assumir o risco, e você assume o risco, e você tem que carregar aquele peso. É duro,
mas foi você que escolheu. Não pode nem reclamar. Mas carregar uma culpa que não é dele. Que culpa teve aquele menino do pai ser morto na guerra? Não tinha culpa. E agora? Está traçado isso? Esse Mefibosete, ele pode ser representado por um de nós. Ele pode ser representado por uma congregação de pessoas que está caminhando e de repente fica manca, por algum motivo. Acabou a história? Não. Tudo a palavra de Deus tem uma resposta. Isso não começa aqui. Lá atrás, antes de ser morto Saul e seu filho Jonathan e Davi, eles fazem um pacto um com o outro. Eles fazem um pacto de amizade, eles fazem um pacto eterno, entre aspas, aí, de que um cuidaria do outro, ou de suas famílias. Houve esse pacto, há uma promessa. E nós também não estamos aqui de graça. Nós estamos aqui porque houve um pacto, Deus fez um pacto, Deus mandou Yeshua morrer por nós, para nos resgatar também. Então nós não podemos achar que acabou para nós, não podemos achar que a vida já era, não podemos achar que a nossa vida não vai mudar, não podemos achar que nós fomos escolhidos para carregar uma carga eternamente ou durante toda a nossa vida. Nós temos que saber que existe um pacto que pode mudar a nossa vida. Existe um pacto que pode mudar a nossa história. Esse menino então ficou manco. A mulher queria ajudar, mas ela acabou ajudando de um lado e atrapalhando de outro. E esse menino vai então morar numa situação quase miserável. Ele vai morar numa região pobre, filho de um rei, ou neto de um rei, vivendo na periferia, numa situação muito difícil, e escapado da morte ainda. Quando tudo parecia que estava acabado, quando parecia que tudo que esse jovem tinha tudo para ser um mendigo, um pedinte, sem capacidade para trabalhar, sem capacidade para desenvolver, aquela pessoa que as pessoas falam, esse aí não vai crescer nunca. Só que Deus não esquece dos seus. Amém? Ele não esquece de você, Ele não esquece de mim, Ele não esquece de nós. Nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a confiança. E temos que manter a nossa posição. Vamos avançar um pouquinho no capítulo 9. E quando Deus resolve dar um basta na situação, Ele usa quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser, como Ele quiser. Olha só, capítulo 9, versículo 1. Davi, o rei Davi, perguntou: há ainda alguém vivo da família de Saul, a quem, por causa de Jonathan, eu mostre bondade? Deus fez Davi se lembrar do pacto que ele fez com Jonas. Davi poderia pensar, como muitos pensariam, o que Herodes fez quando ele soube que o Messias estaria nascendo pelos os 3 sábios, né? Astrônomos. Quando ele soube que o Messias prometido estaria nascendo, ele pergunta para aqueles homens, ele fala, ele vem lá de Betleém. A profecia diz isso, e nós estamos indo lá porque nós vimos o sinal, enfim. E aí ele diz o quê? Quando vocês o encontrarem, na volta passa aqui e me passa lá o Google Maps dele, que eu quero ir lá saudá-lo. Não, ele queria matar o bebê. Por quê? Quantos anos vivia um rei naquela época? De poucos tiveram uma velhice
Era algo muito complicado. Aquele homem já devia ter uma certa idade, nasceu um bebê que profeticamente, e eles entendiam dessa forma, iria reinar ali. Ele já queria o bebê, matar o bebê com um recém-nascido, para não ter que perder o seu trono. Davi poderia ter pensado, se tem alguém da família do real, amanhã isso aí vai se virar contra mim. Mas foi assim que ele pensou? Não. E é este o conceito que nós temos que ter da obra de Deus. A gente não tem que ter medo quando Deus manda fazer o que é certo. Quando Deus nos direciona para fazer algo, eu não tenho que usar o meu intelecto, a minha inteligência, porque Deus é aquele que abre porta onde não há porta. Deus é aquele que vai, se o correto é andar por um caminho que para mim parece errado, mas a palavra de Deus diz que é correto, eu tenho que andar pela palavra que Deus está contra os meus conceitos, contra o meu eu. Davi se lembrou, ele poderia lembrar, Jonas já morreu mesmo, deixa para lá, vou arrumar encrenca para quê? Mas ele falou não. Ele se lembrou, e então ele procura saber, ele quer saber, e ele pergunta, ainda alguém vivo? E outra coisa, não foi Davi que mandou matar a descendência de Davi, de Saul, pelo contrário, teve 2 lá, eu não lembro agora quem, mas que chega lá, eles mataram os familiares lá, e foi lá achando que ia receber alguma recompensa de Davi, e eles ganharam, foi a morte. Então Davi não mandou fazer nada, Davi confiava em Deus, não precisava de ninguém ajudar, e mataram aqueles homens, enfim, mas Mefibosete ficou vivo, porém manco das 2 pernas. E ele pergunta, há ainda alguém vivo da família de Saul, a quem, por causa de Jônatan, eu mostre bondade? A família de Saul tivera um servo chamado Tisiva, e ele tinha se juntado a Davi. O rei perguntou a ele, você é Tisiva? O rei está procurando. Tem muita gente que fala, está procurando sarna para se coçar, não é? Mas não, ele estava procurando fazer o que é certo. Ele estava procurando, e nós devemos procurar a justiça. É isso que nós devemos procurar. Então ele pergunta para aquele servo, e ele respondeu ao teu servo, o rei lhe disse, ele tinha se juntado a Davi, o rei perguntou a ele, você é Tisiva? Ele respondeu, ao teu serviço, o rei lhe disse, alguém ainda vivo da família de Saul, a quem eu possa mostrar a graça de Deus? Olha só, Tisiva disse ao rei, ainda há um filho de Jônatan, que tem as pernas mancas. O rei indagou a Tisiva, onde ele está? Tisiva respondeu, ele está na casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lodobar. O rei Davi deu ordens e tomou da casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lodobar. Olha só que interessante, aquele rapaz estava lá morando, sendo cuidado de favor, sem herança, sem nada escondido, e um dia chega lá uma comitiva do rei na sua porta, porque Davi mandou, nós não devemos esquecer, era o rei. Ele mandou uma comitiva lá para buscar o filho do amigo dele, que estava perdido praticamente. E ali, naquele lugar afastado de Lodobar, naquela periferia, de repente, começa a se ouvir um barulho, carruagens, cavalos, eu não sei como foi essa comitiva. E para na frente da casa deste homem que estava ali cuidando de Mefibosete. E ele então é resgatado e levado para casa, para o palácio do rei. Isso nos mostra, irmãos, que da mesma forma,
As carruagens celestiais de Deus, elas vão parar na sua porta. Elas vão trazer você para a presença do grande rei. Ela vai trazer você para a justiça da palavra de Deus. Nós só precisamos viver na esperança, como se todos os dias pode ser o dia da vitória. Imagina se no momento da bênção, por quê? Porque também tem aquilo, o inimigo não quer que nós alcancemos esse nível. O inimigo está lá, qual a função dele? A função dele é exatamente te provar e te reprovar. Se ele sabe que tem uma ordem a seu respeito, ele vai fazer como os anjos fizeram lá quando Daniel estava aguardando a resposta de Deus. 20 dias, 21 dias, Daniel orando e a resposta pronta e não chegava, porque o inimigo se opôs. E se Daniel desiste? E se Daniel falar, Deus não respondeu, 7 dias de jejum, não vou jejuar mais. Desde o primeiro dia já tinha a resposta, mas nem tudo são flores. Imagine nós, quando Deus decreta a nossa bênção, imagina o que o inimigo não tenta fazer para justificar o bloqueio dessa bênção na sua vida. Olha ele lá, olha eu vou ali, escuta só, não está na hora, quer ver rodar a tamanca? Quer ver? O inimigo ele está aí para isso. Nós temos que ser mais sábios, nós temos que ser mais inteligentes, mais práticos, porque o inimigo ele não nasceu há 50, 60, 70, 80 anos atrás. O inimigo ele foi criado há muito tempo, ele conhece, mas tem uma coisa que o inimigo não pode: mexer, tocar na sua vida. Ele pode sim lançar isca para você fazer o serviço para ele, mas ele não pode. Então nós temos que estar sempre atentos, sabendo, Deus é justo. Ele lembrou de Mefibosete, ele vai lembrar de mim também. Deus se lembrou de Mefibosete, Deus se lembrou daquele homem manco, neto de um homem que tentou matar aquele que é o homem segundo o coração de Deus, que tentou matar o rei Davi, mas o menino não tinha culpa. E a mesma coisa somos nós. Nós temos que olhar para dentro de nós também e saber ter discernimento de aguardar a Deus com o nosso coração pleno. Nós temos que saber nos perdoar o próximo, mas também se perdoar. Nós também temos que saber anular o mal que talvez tenha acontecido na nossa vida no passado. Nós temos que anular esse mal, porque às vezes isso impede a nossa vida de prosperar, em todo o sentido da palavra prosperidade, que prosperidade não é só dinheiro. Nós temos que saber anular, nós temos que saber separar o passado do presente. Nós temos que saber que a nossa vida, olha só a vida desse rapaz, ele estava lá vivendo num lugar ruim, pobre, tal, não sei se miserável, não vou dizer, não sei, mas numa situação muito difícil, muito aquém de um neto de um rei. Se ele ficasse magoado com tudo aquilo, será que ele seria abençoado? Se ele ficasse guardando mágoas, ressentimentos, se ele ficasse se lembrando, não, tem que apagar, tem que dar um basta. Nós temos que saber, pera um pouquinho, hoje é uma nova oportunidade. Eu vi outro dia, não sei se eu comentei aqui, nem é uma frase cristã, não é de igreja, eu nem sei o que essa mulher é, não me importa, mas eu gostei do exemplo dela, eu vou repetir aqui. Ela perguntou para uma moça, falou, olha, se você ganhasse hoje $1 milhão, você ficaria feliz? A moça falou, sim, eu ficaria feliz. E se eu te desse $10 milhões, você ficaria feliz, mais feliz ainda? Ela falou, sim, lógico, eu ficaria mais feliz ainda.
Ela falou, e se eu te desse 10 milhões de dólares, hoje, mas amanhã você não acordasse? Ela falou, então eu não quero. Ele falou, mas são 10 milhões. Eu falei assim, mas eu vou morrer? Eu falei, você tem 10 milhões hoje, amanhã você não acorda. Ela falou, então eu não quero. Aí ela falou, então 10 milhões, ela falou assim, então quer dizer que acordar é melhor do que 10 milhões? Ela falou, sim. Ela falou, então por que você acorda todo dia mal-humorado? Olha, é um negócio fantástico isso daí. Não tem dinheiro no mundo que você trocaria por acordar amanhã. E às vezes a gente acorda, só problema, e aquela coisa, aquela doideira. Não, Senhor, acordei, glória a Deus, Baruch Hashem, mais um dia. Que maravilha. Talvez amanhã eu acorde de novo, tomara a Deus. Se a gente começar a valorizar cada dia que a gente acorda, a gente vai perceber que o nosso problema não é nada. Sabe por quê? Porque o dia que a gente não acordar mais, os problemas vão ficar e não vai fazer importância nenhuma na minha nem na sua vida. E às vezes a gente perde a vida, por quê? Ficamos preocupados com isso, como se fôssemos viver eternamente. A proposta é essa, mas não desse jeito. Será que a eternidade é para nós acordarmos todo dia azedo? Não, gente. Olha que bênção estar vivo aqui hoje. Olha, quanta gente gostaria de estar aqui hoje, estar no hospital, estar numa clínica. Mas nós estamos aqui. Isso é uma bênção. A vida é uma bênção. E a gente não vai levar nada daqui. Nada. Nada. Tem gente que faz tanto para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom? É bom. Com certeza. Dinheiro é bom principalmente para ajudar o próximo. Se você tem, você pode ajudar. Mas se você parar para pensar bem, não tem sentido ganhar muito dinheiro. Eu não sei quantas manhãs eu vou acordar. O que adianta? Então, e às vezes Deus nos dá longa vida. Glória a Deus, Baruch Hashem, se for assim. Mas que cada dia eu possa viver de uma forma abençoada, amando a minha família, amando o meu próximo, fazendo bem e principalmente, a única coisa que, na minha opinião, a única coisa que nós vamos poder levar dessa vida, tudo que nós fazemos nessa vida a gente não vai levar, de nada a gente vai levar, só tem uma coisa que a gente vai poder levar, e eu creio que isso nós vamos levar e vai fazer a diferença. O quanto nós conhecemos a Deus. Eu acho que isso nós vamos levar conosco. Isso vai ser uma coisa que a gente vai diante de Deus apresentar para Deus. O conhecimento que nós buscamos aqui nessa terra. É isso que importa. O resto é tudo balela, gente. O resto é tudo... Não vale a pena estressar, não vale a pena ficar se lamentando, se lamuriando. Não, viva cada dia. O rei Tisiba respondeu, ele está na casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lodobar. O rei Davi deu ordens e tomou da casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lodobar, Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e prostrou-se com o rosto em terra. Davi lhe disse, Mefibosete, e ele respondeu, aqui está o teu servo. Davi lhe disse, não tenha medo, porque estou determinado a ser bondoso com você, por causa de Jonatã, seu pai. Eu restaurarei a você toda a terra de Saul, seu avô, e você comerá sempre a minha mesa. Olha só, o homem estava vivendo ali uma vida mediana para miséria, não sei. Ele tinha muitos direitos que foram tolhidos. Quem sabe essa é a parte mais complicada.
Ele foi tolhido dos seus direitos, das terras dos seus pais, dos seus avós. Ele foi tirado tudo dele. E ainda tirado as duas pernas, vamos dizer assim. Mas provavelmente ele estava grato por estar vivo, não ter tido o mesmo fim que os seus irmãos, que a sua família. E às vezes a gente tem tudo e as pernas, e não somos gratos por aquilo que Deus nos dá. Nós temos que entender isso. Ora, esse homem foi privado de tudo. Só que agora, no tempo certo, no tempo do Senhor, no momento do Senhor, depois de toda a tribulação, de todo o sofrimento que ele teve, ele foi alcançado. E quando Davi o recebe, ele fala, é óbvio, qualquer um de nós teríamos, principalmente naquela época, o mesmo sentimento. Me achou. O que vão fazer? Parecia que era o fim para ele. Às vezes parece que uma coisa é ruim na nossa vida, mas às vezes é só uma chave. Porque Deus é surpreendente. Ele não tem palavras para dizer, Ele é mais que surpreendente. Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode te curar, Ele pode te dar saúde, Ele pode tudo. Mas como foi dito de manhã, eu repito agora, nós temos que ter essa confiança, essa fé em Deus. Não podemos agir com a fé negativa é ruim, a fé produz, não adianta, a fé produz, é uma regra. Você tem um terreno, você joga a semente, vai nascer. Se você planta coisa negativa, medo, vai nascer. Mas se você planta coisas boas, vai nascer também, vai frutificar coisas boas. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Não temos inimigo. Saiba, você tem um Deus. Você tem um Deus que está ao seu lado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. E se a gente fosse mais sincero com Deus, a gente até se envergonharia. Falar, Senhor, o Senhor está o tempo todo do meu lado e eu reclamando. Esse homem teve tudo de volta. E Deus vai também. Deus pode trazer os seus sonhos de volta. Você pode voltar a sonhar. Talvez você tinha planos que quebrou suas pernas, vamos dizer assim. Mas Deus vai fazer você sonhar. Deus, Ele pode, porque o que Deus fez com Adão? Adão, ele estava lá, Deus disse, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora. O que nós esperamos? Se você recebe uma palavra de Deus, olha, Deus vai mudar a sua vida, o que você espera quando você acordar no dia seguinte? Tudo mudado, né? Deus falou que vai mudar a minha vida? Sim, no tempo certo. Adão, Deus disse, não é bom que o homem viva só, eu vou fazer uma auxiliadora para ele. Aí Deus chama Adão, mas não para dar auxiliadora. Ele dá um trabalho para Adão. Adão, vai dar nome para os animais. Ele vai trabalhar. E ali ele começa a dar nome para os animais. E ele começa a ver lá o pato com a pato, o macaco com a macaca e aquela coisa toda. E ele, peraí, todo aqui tem um parzinho e eu não tenho ninguém igual a mim? Não tem ninguém para... Ele desejou. Isso me lembra o quê? Se eu não me engano, Efésios. Portanto, tanto o querer quanto o efetuar provém do Senhor. Se você busca a Deus, você honra a Deus. O seu querer, o seu desejo, é Deus que coloca no seu coração. Primeiro Deus põe o desejo, depois você pede, você luta, depois Deus dá. Amém? Então nós temos que desejar o bem. Mas se eu usar o meu tempo para o medo,
É como se eu estivesse desejando o mal. O espaço que eu tenho para produzir aquilo que vai atrair a atenção de Deus, que é o meu desejo, as pessoas às vezes elas têm um medo. E quem tem medo não confia em Deus. Então nós temos que ter confiança em Deus. Amém? Deseje tudo de bom na sua vida. Essa é uma chave também. Desejar coisas boas. É isso. Por mais que a coisa esteja esquisita, mas lembre-se, acordar amanhã vale mais que 1 milhão. Amém? Então, já acordou amanhã? Oh, glória a Deus, já estou na vantagem. Olha só, estou com mais de 1 milhão na conta. Não posso gastar, mas estou lá. Amém? Nós temos que ter essa coisa, a valorização da vida. A gente foi treinado para ver problema, mas nossa vida não é para ser um problema, nossa vida é para ser vivida e para dar glória a Deus. E para nós darmos glória a Deus, nós temos que mostrar confiança. Eu disse esses dias e eu repito, e até coloquei essa mensagem no grupo outro dia. Lembra quando Ofni e Finéias desprezavam o altar de Deus? Desprezavam o altar de Deus. A Bíblia fala, o sacerdote não fazia nada. Os filhos dele faziam o que queriam lá e ele não fazia nada, o sacerdote Eli. Ofni e Finéias faziam o que queria, o negócio era feio ali. E eles vão para a guerra e começam a perder a guerra. Por que nós estamos perdendo a guerra? O problema estava lá, em Ofni e Finéias, e no Eli, que estava sendo omisso. Mas aí eles procuraram uma estratégia. Não podemos perder, nós somos o povo de Deus. Não, nós temos que corrigir o nosso altar, temos que corrigir a nossa vida. Eles então falam o quê? Pega lá a arca da aliança e vamos trazer para a batalha. A arca aqui não é, os inimigos vão é coisa certa. Com a arca de Deus nós não vamos perder a guerra. E eles pegam a arca então e levam. Quando a arca de Deus chega lá, o povo dá um brado de guerra e a terra treme. E os inimigos lá do outro lado escutam. E eles falam, o que é isso? Por que esse alarido no acampamento dos israelitas? Aí eles falam, a arca de Deus está no meio deles. Aí o que eles falam? Vamos lutar agora com todas as nossas forças, sejam homens corajosos, porque nunca aconteceu isso, e se nós não lutarmos com toda a nossa força, nós vamos ser escravos deles como eles foram nossos escravos. O inimigo, quando ele vê que a presença de Deus está se aproximando, embora eles não estão sabendo que a coisa está do jeito errado, ele não se fica deprimido, ele não fica chorando, ele não desiste, ele pega o quê? Ele faz o quê? Ele reúne forças para lutar. É isso que nós temos que fazer também diante dos nossos problemas, reunir forças para lutar. Nós sabemos que essa história não deu certo, porque levaram até a arca da aliança embora, porque o altar não foi consertado, vamos dizer assim. Mas na nossa vida, hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Então hoje é o nosso, não é o Ofni e o Finéias que vão poder profanar o nosso templo. O nosso templo só é profanado por nós mesmos. Se nós tratar o nosso corpo como comum, estamos profanando o templo de Deus. A vida é assim mesmo. Não é bem assim. Desisto de tudo. Está profanando o templo de Deus, porque Ele te constituiu o templo para você ser honra, para você ser luz. E outra coisa, tem gente que quer iluminar aonde já está claro, aí é fácil. A luz vai iluminar onde tem trevas. Então, começa nas trevas mesmo. No meio das trevas, acende a tua menorá, a tua luz. E quando o sol vier, tudo vai estar claro.
mas você se manteve ali, você foi uma luz da escuridão. Você tem que ser essa luz. Mefibosete parecia que estava apagado lá, mas Deus não esqueceu. Deus fez Davi lembrar, Deus fez Davi ter coragem de trazê-lo e dele não ser uma ameaça. Para finalizar, então diz assim, Davi lhe disse: não tenha medo, porque estou determinado a ser bondoso com você por causa de Jonas, seu pai. Eu restaurarei a você toda a terra de Saul, seu avô, e você comerá sempre a minha mesa. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai restaurar os seus sonhos, Ele vai restaurar as suas promessas, Ele vai restaurar a sua saúde, Ele vai restaurar a tua vida, a tua alegria. E você vai sempre comer na mesa do rei. Amém. Aleluia. Todo Shabat. Amém? Todo Shabat você come na mesa do rei. Amém. Se você está perdendo o tempo e ainda não faz o seu Kabbalah Shabbat, a sua recepção do Shabat, está perdendo a refeição semanal com Deus. Não faça isso. Você vai comer na mesa do rei. Isso é muito forte, gente. Sabe o que é? Eu já falei, né? Lá vem o repetidão, o repetidor. Comer na mesa no Shabat, a refeição de Shabat, é um treino para aquele grande dia, quando a grande mesa vai estar posta com Abraão, Isaac e Jacó. A gente está treinando. Isso é motivo de nós nos alegrarmos. Porque lá não é só 90, 100 anos, 70, cada um, né, não sabemos as idades. Lá é eternamente. Lá sim, lá não vai ter dor. Lá você não vai precisar de se preparar para a batalha, porque não vai ter batalha. Aqui a gente se prepara para a batalha, mas lá não. Lá vai ser Shabat. Amém? Mefibosete prostrou-se e disse: o que é o teu servo para que des tanta atenção a um cão morto como eu? Olha como esse homem estava se considerando. Um cão morto, um perdido, desiludido. O rei chamou Tisiva, o servo de Saul. Ele disse: eu tenho dado todas as coisas que Saul e sua família possuíam ao neto do seu senhor. Você deve trabalhar a terra para ele, você, seus filhos e seus escravos. Olha só, gente, o homem da noite para o dia começou a ter servos, filhos, escravos, terras, gado. Valeu mais que 1 milhão. Ele ter acordado, hein? Valeu mais, literalmente, valeu mais que 1 milhão. A noite que ele, a manhã seguinte da vida dele. O homem teve a vida transformada. E nós não podemos ter a nossa? Você não pode ter a sua? Pode sim. Só precisa crer. Só precisa crer e fazer a sua parte. Amém? Olha só, recolha a colheita, de forma que o neto de seu senhor tenha comida para alimentar sua família. Já mandou os servos já entrar nas terras que ele estava possuindo, já fazer a colheita e já levar a comida para a família dele toda. Veja que a bênção não é individual. Quando você está mal, toda a família perece. Quando você está bem, toda a família é abençoada. Por isso que é a família, é um junto com o outro, é todo mundo ali. Aí sim ninguém larga a mão de ninguém. Aí vale a frase. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém vai ficar para trás. Vai todo mundo. Eu lembro de um casal de obreiros, faz muitos anos atrás aí, e era incrível aquele casal. É o tipo de pessoa, não estou falando de forma degenerativa não, mas os dois, o homem e a mulher, é o tipo de pessoa que a pessoa fala: ô fulaninho feio, ô fulaninha feia. Pensa, eu já não sou muito bonito, mas
Veja só, não estou falando de forma pejorativa, é que duas pessoas assim, que se você olha, você não dá nada para elas. E começaram a namorar esses dois. Começou a namorar e casaram os dois. E os dois, você começava a conversar com os dois, eram as pessoas mais lindas que tinha na igreja. O que eles tinham dentro deles era uma coisa tão maravilhosa que você amava conversar com eles, amava estar junto com eles. E um dia era uma dessas igrejas que gosta de se impor, de botar a gente no banco, aquela coisa toda de dominar os obreiros, como se os obreiros fossem escravos deles. Eu estava lá nesse meio, eu não via com esses olhos, né? Hoje eu vejo. E eles então afastaram um dos dois, não lembro qual. Afastou um dos dois, injustamente, diga-se de passagem. E lá até hoje é assim, é um corporativismo enorme. Se você foi tirado da igreja, você é a pior pessoa do mundo. Você é um demoniado para eles. Se você falar, eu sou ex tal, os de lá já te olha assim, já, sabe? Parece que está vendo o cão. O negócio é feio. Até hoje é assim. Se você falar que é ex-obreiro daquele lugar, misericórdia, o pessoal já te olha torto, sabe? E são tudo escravo, me perdoa, tudo escravo. Eu digo porque eu fui de lá. Aí afastaram injustamente esse rapaz. Foi o rapaz. Aí a moça chegou, ela falou, então tá bom. E eles não saíram, eles continuaram fiel lá. Mas ela chegou e falou, eu vou me afastar também. E todo mundo, você vai fazer. Porque, nossa, é como perder a salvação. Foi pro banco? Esse aí, se morrer, tá perdido. É mais ou menos assim a ideia. Ela falou assim, não, eu vou, quando ele voltar, eu volto junto. E até eu naquela época, né, a gente está aprendendo, achei um absurdo ela fazer aquilo. Todo mundo, mas ela saiu. E ela ficou, até que foi feita justiça e voltaram os dois, juntinhos, unidos. Amém? E depois nós fomos ver, ela estava certa. Ela não deixou a religião, ela não deixou a imposição do homem, ela não deixou a injustiça separar, desfazer ou prejudicar a família. Ficou, vamos sofrer injustiça? Vamos sofrer injustiça juntos. Amém? A hora que foi feita justiça juntos. É isso é família. E é esse sentimento que nós temos que ter. E uma coisa importante, esforço. É muito difícil quando, num caso assim, só um lado se esforça. Aí é difícil. Tem que ter o controle, porque senão não dá. Tem que, uma hora um tá lá embaixo, o outro tá lá em cima puxando. Daqui a pouco vai, o outro vai, não, agora eu te puxo. Entendeu? Se um cair, o outro vai falar, vou cair também, aí vai. Não, nós temos que nos esforçar para fazer o que é justo. Senhor, o que é justo eu fazer? Como é justo eu viver? Qual é a justiça que eu devo fazer nessa situação? E aí, Deus vai dar sabedoria. Faz a sua parte. Ainda que pareça um esforço enorme, mas é justo, faz a sua parte. Deus vai te compensar. Na hora certa, você vai ser tirado de Lodobar. Amém? Na hora certa, as carruagens celestiais aparecem lá e a sua vida muda. Porque Deus, Ele é fiel. Ele fala que Ele vai fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Amém? Tisiba tinha 15 filhos e 20 escravos. Tisiba disse ao rei, teu servo fará tudo o que meu senhor, o rei, ordenou. Assim Mefibosete ficou comendo à mesa de Davi, como se fosse um dos descendentes do rei. Amém? Toda a família dele passou a ter prosperidade. Mas Mefibosete, ele era aquele que toda a refeição do rei, estava lá aquela mesa,
os filhos do rei, esposa ou esposas naquele tempo, né? E Mefibosete estava ali. Ele tinha uma deficiência na perna, mas ali, naquela família, era como se ele fosse igualzinho aos outros. Ele era honrado. Assim vai ser a mim e a você, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos comer na mesa do rei. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Põe isso na sua cabeça. Agora, tem coisas que não cabe a um príncipe ou uma princesa fazer. Amém? Toda bênção que Deus nos dá requer também responsabilidade. Ah, tem um grande título. Puxa, que bom, parabéns. Então você tem um grande dever. Se não, vou lá no Instituto Universal. Quase que eu falo o nome completo. Vou pegar uma carteirinha de advogado, pastor. Fazer uma provinha da OAB nos Estados Unidos lá, não vai servir aqui, né? E pronto. Tô aqui. Direito, mas não sei nada. Não vai funcionar, né? Então, a gente precisa de saber o seguinte: você tem o título de filho e de filha de Deus. Então, você tem uma obrigação de filho e de filha de Deus. Faz a sua parte, porque Deus com certeza vai fazer a parte dele e vai fazer mais do que nós merecemos. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach.